Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas, apresentado por Rafael Augustus. Oi gente, tudo bem? Estamos começando o nosso podcast Caminhos para a Felicidade. Vamos abordar sobre terapias alternativas que trazem benefícios para a vida das pessoas e até mesmo mais qualidade no vivenciar delas e até mesmo no convívio com as outras. Lembrando que esse episódio e todos os outros você pode acessar o seu tocador de podcast preferido. Basta você digitar RIC Podcasts, Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. O nosso assunto de hoje nós vamos abordar sobre Theta Healing, que ele transforma crenças negativas em crenças positivas. E ao meu lado, a terapeuta Perla Dronjek, seja muito bem-vinda. Oi, Rafa. Há 5 anos você trabalha aí com Theta Healing. Explica pra gente, não é tão conhecida, né? Em que consiste o Theta Healing? Então, assim, o Theta, ele não é nenhuma religião. Não está vinculada a nenhuma doutrina, não faz parte de um ritual, não é espiritual, não tem nada a ver com aquela parte do espiritismo, mas é, sim, uma filosofia de vida. Inclusive, assim, o nome Theta Healing, só de explicar o nome já fica bem mais fácil para a pessoa ter uma noção. Theta é uma onda, nós temos 5 ondas cerebrais que a gente emite no nosso cérebro. Theta é uma delas, que deixa a gente um pouquinho mais no flow, um pouquinho mais lento. Não é dormindo, não é inconsciente, é consciente, mas acessa o inconsciente. Quando a gente acessa essa onda Theta. E healing, em inglês, é cura. Então, assim, bem resumido, seria uma meditação onde eu entro nesse estado, ensino meu cérebro a acessar essa onda Theta, para quê? Cura. Mas quando a gente fala em cura, às vezes dá um medinho, né? Principalmente quem é muito racional. Então, eu não gosto muito de usar esse tipo de descrição para o Theta Healing. Eu gosto de dizer assim, ela é expansão, ela é transformação, ela é ressignificação, ela é conexão, ela é o fim da ilusão. E tudo isso é o quê? É uma cura. Querendo ou não, é cura. Quando você sara, quando tem, como você falou, algo negativo para positivo, você curou, certo? Então eu saio desse lugar de cura porque fica uma coisa talvez muito mística, muito holística, muito cheio de frufru. E o Theta, ele é tão simples, a gente chama Theta, né? Mas o Theta Healing é tão simples que a própria fundadora, a própria canalizadora, que a gente chama, né, que é a Vaiana Stable, é Vaiana com V, V-I-A-N-N-A. Uhum. Não, porque eu falo Vaiana, o pessoal acha que é a Vaiana ula-ula, sabe? Sim. Daí tem que falar, Vaiana Stable, ela é viva ainda, a técnica é viva, né? Então tá sempre em constante transformação, ela continua recebendo outras informações, aprimorando a técnica, né? Tem mais de 20 anos aí. A própria, quando ela recebeu, quando ela sentiu, quando ela entendeu o que ela podia fazer, ela não acreditou. Tão simples que ela mesma questionou e falou assim, como que eu vou provar, mostrar isso se não tenho nada palpável, né? E ela resistiu um pouquinho e foi curando, testemunhando a cura de um tumor maligno, né? Nela mesmo, no fêmur, né, dela, que ela realmente falou, não, esse negócio funciona, eu vou sistematizar. E ela começou daí a escrever o que ela sentia para acessar, como é que ela se sentia quando ela acessava esse lugar, né, que a gente chama, no Theta Healing a gente chama do 7º plano da existência, né, que é o lugar onde a gente volta para aquela nossa essência, a gente volta para a origem, a gente volta para da onde a gente veio. Não precisa acreditar, não precisa, mas eu não acredito em Deus, ou eu não tenho religião, eu sou ateu. O nome que você quiser, mas só precisa acreditar. O Theta Healing é a única coisa, você só precisa acreditar que de algum lugar você veio. Ou você é um alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado, ou você veio de algum lugar. Esse lugar é o Theta Healing. E na prática, explica pra gente como é que funciona o Theta Healing, como é que vocês fazem as pessoas entrarem nessa imersão? Então, a prática ela é incrível. Vou te contar uma sessão básica, mas a prática é diária. É por isso que eu falo, ela é uma filosofia de vida. Você faz todo dia, toda hora, para qualquer coisa. Então, você pode ser um advogado e pode aplicar o Theta Healing, você pode ser um médico e aplicar o Theta Healing, você pode ser uma manicure e aplicar o Theta Healing, você pode ser qualquer outra profissão. Então, o Theta Healing ele vem para somar e potencializar. Ele não é só uma sessão específica de 1 hora sentado ali conversando. Mas vou te explicar uma parte de uma sessão e depois te conto no dia a dia a filosofia, como é que a gente pode aplicar. Então, na sessão, a pessoa que procura o Theta Healing, ela sente justamente esse chamado que você
deu do tipo assim, nossa, eu percebo que eu tô sempre fazendo a mesma coisa, tô repetindo o padrão, tô lá ruim no relacionamento, eu tô ruim com as finanças, vou procurar uma alternativa. Ela é uma alternativa, é uma conversa, sentado, não é deitado, tá? Não precisa ter toque físico, tem terapeutas que gostam de pegar na mão, mas não precisa necessariamente, não precisa ter esse toque. Então você senta na minha frente, eu peço que você feche os olhos, porque com o olho fechado eu consigo te conduzir melhor para que você entre nesse estado semi-meditativo, tá? É uma coisa de você estar na presença, consciência, respirar profundo, porque a gente vai fazer esse caminho neural, eu vou te levar para esse estado teta, porque aí teu subconsciente vai abrir, porque é lá que ficam guardadas todas essas informações. Tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, tudo que você experienciou, sendo bom ou ruim, tá lá, como se fosse um arquivo morto. Sim. Só que assim, se você soubesse esse caminho, você já tinha ido lá, você já tinha procurado na pastinha, já tinha tirado, rasgado e falado assim, não quero mais isso, não vou mais viver isso. Só que geralmente a gente chega nesse lugar, o que tem? Tem lá um monte de cadeado protegendo. Por quê? De alguma maneira, teu subconsciente entendeu que era necessário guardar aquilo para te proteger. Então, Sim. O subconsciente ele não é um vilão. Ele guarda isso para te proteger. Só que aí, com o teta, a gente vai lá, como você está naquele estado assim, tipo, mais gostosinho, mais no flow. Mas como é que você faz a pessoa entrar nesse estado? É uma meditação. Uma meditação. Só que assim, nem sempre eu preciso isso. O fato de você sentar na minha frente e falar, fecha os olhos, respira fundo, como eu já estou, e eu sou você, nós somos parte de um só, nós somos uma alma coletiva, você automaticamente entra. Claro que eu já enfrentei, né, desafios de paciente sentar e falar, não vou fechar o olho, não quero nem que você apague a luz. Beleza, e mesmo assim vai. Aí eu começo desde o comecinho, que é vai lá, vai sentindo uma luz nascendo no núcleo amoroso da Mãe Terra. É uma meditação guiada, que a gente ensina no curso, mas eu também posso falar isso, né, ensino para qualquer pessoa. Um exemplo que você começou aí a fazer. Então, a pessoa fecha os olhos, eu peço para fechar os olhos, imaginar no núcleo amoroso da Mãe Terra lá embaixo, uma luz branca muito forte, poderosa, vai subindo pela sola dos pés, sente a sensação, e eu vou narrando e vou sentindo o que a pessoa está sentindo, porque eu já estou conectada no campo dela, eu sei, vamos ficar um pouquinho mais aqui no joelho então, agora a gente vai subir para a coxa, a pessoa vai sentindo, tem gente que chega já vai deitando assim, já vai cochilando, tem gente que dorme, sentado dorme. Por quê? Porque a gente acessa justamente essa onda, você está acelerado, e aí você já vai indo para aquele... Sabe quando você vai dormir, você faz aquele assim, ó, que vai e não vai? Você tá escutando lá longe, mas você não está acordado, é mais ou menos isso. Usa muito na hipnose, só que a hipnose você fica inconsciente. No teta a gente ainda fica consciente, porque eu chego só no teta, na onda teta. Aí vai subindo, subindo, sobe daqui e se desprende. E aí vai subindo para esse lugar que a gente chama de sétimo plano, onde tudo começa, que é só luz, branco, 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 branco. A hora que a pessoa chega nesse lugar, filho, você faz não é que você faz o que você quiser, mas aí o inconsciente se arreganha inteiro, assim, e aí eu faço perguntas. Sim. É como se fosse um quiz, não é uma terapia e não é um tratamento, é uma intervenção, isso tem que ficar bem claro. Sim. Não é assim, tipo, eu vou fazer 15 sessões de Theta Healing. Não é como psicólogo, terapeuta que tem que ir, vai aos pouquinhos, vai indo, tem uma outra, né, uma outra linha. Sim. Não, ali é uma coisa pontual. Você fala pra mim, Pele, eu quero saber sobre relacionamento, que eu sei, tenho dedo podre, só me ferro. Beleza, é só isso que eu preciso saber. Sim. Você não vai perguntar, porque era uma vez lá na casa, quando a minha mãe, que eu tinha 5 anos. Não quero saber. Essa parte se conta pra tua psicóloga. Pra mim, eu já vou direto no ponto. Sim. Então, são perguntas, como eu falo que é um quiz terapêutico. É pá, pum. Quando você começa assim, então eu não sei. Então, eu já sei que você está tentando pensar, o teu inconsciente está tentando te enrolar para te tirar de lá. E aí, eu aqui, na minha expertise, eu falo, opa, não é por aí. Deixa eu dar uma enrolada, eu vou chegar por aqui. Sim. É como se fosse, eu gosto de dizer para meus alunos assim, você quer tirar um brinquedo de uma criança, só que ela tá, tipo assim, muito apegada naquele brinquedo, ela tá agarrada. Aí você vem com outro e fica mostrando para ela, até que ela, sem perceber, ela vai soltar aquele e vai agarrar nesse outro. A sessão de teta é mais ou menos isso, a sessão de Theta Healing é mais ou menos isso. E quanto mais rápido é melhor. Porque eu não dou tempo de você desistir de, tipo, meu Deus, e agora? Será que eu pego esse daqui? Eu fico com aquele ursinho? Não, é muito rápido. Sim. É muito rápido. E aí, quando você pega esse ursinho novo, eu vou falar para você assim, dentro da sessão temos alguns comandos, tem algumas coisas que a gente fala, mas eu vou falar basicamente assim, tá vendo como você não precisava ficar segurando aquele ursinho? Ele não tem mais nem cheiro, nem gosto, nem graça, mas era um apego desnecessário. Você consegue entender? A gente faz um apanhado do que foi a sessão, daí a pessoa fala, meu Deus, eu não acredito. E aí, dali para frente, mudanças suaves, ela mesma vai percebendo que, de repente, nem aquele outro que eu ofereci precisa estar ali.
Mas foi só uma questão de troca mesmo que a gente fez. Sim. E a recomendação, as pessoas que mais te procuram assim para fazer o Theta Healing, para quem ele é mais recomendado ou que tem mais procura aí entre os clientes? Olha, relacionamento é top, né? Relacionamento é top, até porque ainda... Por que relacionamento é top? Porque não existe o autoconhecimento. Sim. Se eu não me conheço, eu fico buscando, projetando no outro aquilo que falta em mim, eu nem sei se falta em mim, se falta no outro, e dá aquela confusão toda, né? E aí depois é dinheiro. Finança. Porque depende, é uma coisa que liga na outra. Se eu não consigo me relacionar com o outro, com quem diz, com o dinheiro, que também é uma consciência. Né? Então tem essas duas coisas que são mais... Mas é recomendado para todo mundo. Dá para fazer até com criança. Só que eu só faço com criança quando os pais também aceitam. Porque o que é uma criança tendo alguma dificuldade? É o reflexo do pai e da mãe, o que ela vive ali no convívio familiar. Então tem que ter essa base também. E a única contraindicação que tem é só as grávidas no comecinho da gravidez, ali nos 3 primeiros meses. Por quê? Porque a gente mexe com base e ela está reformulando uma base dela com um serzinho dentro dela. Então a gente não mexe, não é assim aconselhável, não é proibido, mas não é aconselhável fazer ali nos 3 primeiros meses, mas depois também tranquilo. Porque a gente mexe com coisas raízes, coisas profundas, coisas que estão lá guardadas há muito tempo e de repente vai mexer e ainda ela já está numa transformação. A mulher, né, na gravidez ali no começo, ela está muito na transformação, então a gente prefere não mexer, tá? Mas não tem contraindicação. E você citou aí sentimentos, você estava me falando aí questão sua. Você descobriu o Theta Healing querendo curar um sentimento seu. Explica pra gente essa questão. Um belo pé na bunda, assim, tipo, do nada, né? Mas por que do nada? Totalmente aleatória. Eu era muito workaholic, totalmente focada e egoísta mesmo. Não tinha nenhum conhecimento, não tinha nem nada de vontade. Tem gente que fala assim, né, eu nasci... Acredito que nasci com esse dom, mas não tinha despertado, né? Tem lá que fala, desde pequenininho eu vejo espírito, desde pequenininho eu sinto tal coisa. Eu até acho que sentia, mas eu não tinha dado conta, e muito racional. Sou capricorniana, pé no chão, racional, intransigente ao extremo, já melhorei, mas já fui muito. E aí um belo dia, dormi casada, acordei separada, falei, uau, quem sou eu? Eu me olhava no espelho e falava assim, cara, quem porra é essa pessoa que eu não sei quem é? Sério, eu não me reconhecia nem fisicamente, não sabia nem o que fazer sem ter aquela pessoa, porque assim, são 15 anos ali dedicados e tudo mais. E aí uma amiga minha falou assim, cara, você precisa se tratar. Eu me tratar, imagina, tratar o quê? Eu não vou na psicóloga ficar contando, chorando. Eu falo assim que eu não gosto de mimimi, que eu não gosto de chororô, que eu sou muito prática para resolver as coisas. Ela falou, não, eu vou arrumar alguma coisa para você. Você precisa se tratar, você precisa botar isso para fora, que daqui a pouco vai explodir. Ela, na consciência dela, né, procurou uma outra técnica, que eu também sou instrutora, que é barras de Axis. Essa terapia, ela é muito parecida com o Theta Healing, também trabalha com as crenças limitantes, com as crenças negativas, com essas repetições de padrões, porém você não precisa falar. Você fica deitada numa maca, são 32 pontos que o terapeuta mexe na cabeça, e aí você vai liberando inconscientemente tudo aquilo que está te bloqueando. Quando ela falou assim, olha, você não vai precisar falar, eu falei, opa, essa é boa, essa tá bom, porque eu não quero ficar de mimimi com um psicólogo. Já na segunda sessão, eu entendi que eu tinha que vir para esse campo, que eu falei, não, eu preciso estudar mais isso. E no meio da sessão eu senti, enfim, comecei a estudar, isso em São Paulo ainda. E eu sou curitibana, eu estava em São Paulo quando levei o pé, e daí eu levei o pé bem grande e vim para cá. Mentira, mas o pé foi lá, mas eu quis voltar. E aí quando eu voltei, como eu sou muito faladora, eu fiz lá em São Paulo, estudei, me formei, comecei a aplicar, a galera começou a falar, nossa, que máximo, mas ficavam assim assustados. Como é que se consegue para ela ficar 1 hora quieta? Porque eu sempre fui muito comunicativa. Consegue um pouco. Um pouquinho, né? A minha formação é publicidade, pensa. Depois eu fui hoteleira, também sou hoteleira. E também corretora de imóvel, tipo assim, só falo, né? Sim. Aí eu falava assim, pois é, eu tô sentindo falta de falar, porque eu não podia falar, eu tinha que ficar ali com a mãozinha, quietinha, eu recebia todas as informações, mas não podia falar. Aí eu falei, não, eu preciso arrumar outra coisa, eu quero estudar outra coisa que deixe eu falar. E aí o Theta parece que chegou, assim, na minha vida e juntou. Hoje até aplico as duas, na verdade aplico tudo junto, mas faz mais sentido para mim falar do que ficar quietinha. E no caso, para sua vida ali, você estava num momento conturbado, como que ela mudou, deu a diferença aí depois que você fez o Theta Healing? Então, essa questão de autoconsciência, de autorresponsabilidade, de autoconhecimento mesmo, aí você começa a perceber e falar, cara, não...
aqui não era eu, aqui não era ele, aqui não era isso. Começa a ficar muito mais claro. Eu digo assim, que aí minha intuição, né? Porque essa é uma... Eu acho que, se você fala assim para mim, Perla, eu só preciso uma palavra para o Theta Healing, é voltar a usar a intuição. Porque você usando a sua... Todo mundo tem. Ah, mas eu não tenho. Por que não usa? Porque está enferrujado. Todo mundo nasce. É um chipzinho de nascimento. Não passa no controle de qualidade do criador se você não tiver com o chip da intuição. E com a intuição, quando você começa a ter mais esse estado de presença e intuição, tudo fica muito mais claro. Você começa a ter respostas mais rápidas, mais assertivas. Você começa a ser mais empático, menos intransigente. E aí eu transformei mesmo. Isso é uma coisa que as pessoas de lá não reconhecem mais a Perla de hoje. É uma verdadeira transformação. Não que eu deixei de ser, a minha essência tinha, só que aquela essência ela estava protegida pelas minhas crenças, eu tinha aqueles bloqueios que hoje eu me abri, hoje me sinto uma pessoa muito mais vulnerável, empática, pronta, enfim, disposta para a vida. Lalão, antes eu tinha aquela questão assim, eu acordava lutando para matar um leão por dia, tipo, era meu mantra do dia. Hoje eu falo assim, se não for no flow, eu não vou. Se não for leve, eu não faço. E a pessoa que faz o Theta Healing, ela tem que dar uma continuidade. Por exemplo, você fez, resolveu aquele problema momentâneo que você tinha. Uhum. Ela tem que dar continuidade ou ela passa a tratar outros problemas a partir daí? Não tem que nada. Eu também gosto desse esse é meu, como é que fala? Jargão? Bojão? Lamão? Meu lema. Não tem que nada, porque assim... quando termina a sessão, ela é pontual. Por isso que eu digo, não é que nem a psicologia, lá, a terapia, que tem que ir mais uma semana, depois mais uma semana, daí se leva alta. Não tem. Sim. Geralmente, na sessão, se a pessoa está pronta mesmo, porque às vezes o que acontece? A pessoa vai por curiosidade e ela não... A gente chega no inconsciente, ele trava e ela fala assim, não sei, não quero, não entendo, não consigo, não acesso, não vejo, não sinto. E tá tudo bem. Ela já foi e tá tudo certo. Não tá na hora dela ainda, ela não consegue acessar e tá tudo bem. Mas, geralmente, quando tá pronto e tá disponível, uma sessão é suficiente para aquele tema. Não precisa mais. Agora, o que acontece? Você tá vulnerável. Pode acontecer de você começar de novo e falar assim, nossa... É como voltar com ex. A merda de voltar para ex. Se ex fosse bom... Não foi seu caso. Não. Mas se ex fosse bom, chamava ré, né? Não chamava de ex. Tipo, ficar dando ré na vida. Tipo, ex não é bom voltar. Mas não tem um monte que volta. Por quê? Porque acha que precisava pegar a porra do ursinho de novo lá atrás. Pode acontecer. Daí vem de novo e fala assim, Perla, você não sabe o que eu fiz. Já sei isso, idiota. Você voltou com ex. Senta aqui, vamos tirar de novo isso. E aí você consegue tirar em uma outra sessão. Consegue. Porque você aborda esse novo bloqueio que pode ser talvez por outro caminho, né, mostrando com outras coisas, mas no Theta Healing é legal porque assim, ela é uma técnica, mas que tem um monte de ferramenta. Uma das ferramentas que eu uso bastante, porque vem muito relacionamento, a gente chama de divórcio energético. Porque a gente se relaciona, a gente troca DNA, a gente troca muitas energias. Mesmo que eu me separe, fica ainda pecinhas, eu falo assim, pecinhas do outro aqui. Enquanto eu não liberar todas essas peças, não entregar tudo que não é meu, entregar para o outro, vai continuar dando aquela vontade, dar aquelas saudades do nada, daquela vontadezinha e tal. E aí acaba cedendo. Somos humanos e estamos aqui para isso, né? E no caso, aí a pessoa, ela consegue mesmo, na própria sessão... Consegue. E no caso, quando ela está bloqueada, se ela estiver bloqueada em outra sessão, ela consegue retirar ou não? Então, daí às vezes, não. Às vezes tem que dar um tempo ainda... Porque o que a gente fala? Nada é em vão, nada que... Não tem ruim. Até uma doença não é ruim, ela vem como uma forma de aprendizado, é uma cocriação tua para que você aprenda. Se você não consegue soltar ainda isso, é porque você ainda não aprendeu o que você tinha que aprender. A virtude que você tinha que desenvolver ainda ela não foi. Então não adianta tirar força também, entende? Então, de repente, esperar mais um pouquinho, fazer outro tipo, outra técnica, fazer um outro tipo de tratamento, depois voltar. Por isso que eu tenho várias, e assim, quando eu sinto que... De verdade, quando eu sinto assim, comigo não vai, tipo, às vezes até um ranço, fala assim, não vai, manda para outra profissional, de fazer uma outra coisa, que de repente, do outro jeito libera, e não daquele jeito, sabe? Mas já abriu um pedaço do caminho. E a questão que as pessoas falam, que o Theta Healing, ela é a base para todas as outras terapias. Em que sentido as pessoas veem isso? Não é meio uma base, Rafa, é assim, ó, como o Theta você pode usar com qualquer outra ferramenta, então, tipo assim, eu tiro o tarô.
Então, eu não preciso parar de fazer o Theta Healing para tirar o tarô. Então, eu entro em estado Theta, entro nessa consciência, entro nesse flow, vou para esse lugar, que eu fico com a intuição muito mais forte, com a clareza muito mais forte, muito mais assertiva, e aí tiro o tarô. Eu só potencializo. Então, as pessoas vêm procurar o curso justamente por isso. Às vezes, elas não querem atender, elas não querem praticar com outra pessoa, mas sim nela mesma. Tipo, eu sou um advogado, e aí está faltando um pouco de clareza na leitura dos processos, ou na hora de intermediar ali, eu tô mais irritado, tô muito... Com o Theta, ele consegue, tipo, não, eu vou lá, entro nessa meditação, entro nessa frequência, tipo assim, aí consegue ter uma palavra assertiva para conseguir falar para um, falar para outro, na hora de ler, para estudar é a melhor coisa que então, tem. Então a pessoa consegue se aplicar ao Theta Healing. Ela é uma técnica de autocura. Tudo que eu ensino no curso, a pessoa faz nela primeiro. E é uma coisa que eu sempre falo. Primeiro você faz em você. Sente em você. Aí depois você faz no outro. Porque a gente só pode fazer pro outro depois que a gente já tem. Ninguém dá aquilo que não tem, né? Mas aí a pessoa consegue também... Por exemplo, eu não tenho capacidade para fazer para mim mesmo. Eu posso ir numa pessoa que ela vai aplicar o Theta Healing em mim. Claro, sim. Com certeza. Só que assim, dependendo do terapeuta, eu, por exemplo, sou uma que, como eu sou instrutora também, eu gosto de ensinar e falar assim, ó, então daqui para frente agora vamos fazer o exercício de casa. É aquela coisa que a gente falou da manutenção, dá para fazer sem ter o terapeuta. Não é, o Theta Healing libera, não precisa ser uma muleta, de tipo, nossa, só vou conseguir se for. Claro que tem uma conversa, às vezes, pera, aconteceu tal coisa, me dá uma dica. Eu falo, olha, faz essa meditação agora, correndo, se tranca no quarto e não liga pro ex, vamos supor assim. Existe isso, mas é possível qualquer pessoa praticar, colocar como uma filosofia mesmo, estilo de vida. Então, acordar de manhã, já fazer... Tá no trânsito, em vez de ficar puto porque não anda, tipo, dá uma respirada, bota uma musiquinha, entra em Theta e fala assim, nossa, a gente tem comandos, né? Que a gente fala assim, eu comando. Antes de vir para cá, eu comandei, por exemplo. Eu sei a sensação de ser assertiva, de ser a minha comunicação ser clara, direta e objetiva. Pronto, isso está aqui dentro de mim, já está vibrando em todas as minhas células. Não tem como eu não ser comunicativa, assertiva e clara depois que eu fiz esse comando. A questão do trânsito, o ideal, por exemplo, já que acontece muito, o que seria para a pessoa... Já comandar antes de sair de casa, eu tenho tempo suficiente, imaginar a via que ele vai pegar já totalmente livre, com todos os sinais abertos, antes de sair de casa. Isso é o poder da cocriação. E quando você está totalmente conectado com o Criador, que ele que criou e você está lá junto nessa, sem a separação, o que você pensa, você cria. O que você imagina já está cocriado. Então, ao invés de falar assim, ai, que merda, tipo, meu, acordei atrasada, porque não é assim, você acorda atrasado, você já bate o dedinho na ponta da porta, aí já vira tudo por quê? Porque você já começa a vibrar negativo. Agora, você já acorda assim, não, eu tenho tempo suficiente, o trânsito está lá numa delícia, eu vou chegar em 10 minutos hoje, que geralmente você chega em 15, você vai ver que vai fluir. E aquela base que a gente falou no começo, né? Transformar a crença negativa em positiva. Né? Exatamente. Ele possibilita isso na pessoa. Explica pra gente, a pessoa que estiver fazendo o Theta Healing, no caso, ela pode partir para outras terapias também? Pode e deve. Não precisa ficar presa só no Theta. O Theta pode ser uma abertura, daí ele já chega assim, às vezes fala assim, nossa, pera, eu já fiz isso e nada adiantou. Geralmente as pessoas chegam assim. Mas não é que nada adiantou, isso foram os pedacinhos que ela precisava passar e o Theta vai direto ao ponto e tira. Ou ao contrário, começa com o Theta, aí vai para constelação, aí vai fazer barras, aí vai fazer tipo uma apometria, enfim, qualquer outra. E, por exemplo, você falou muito questão do sentimental. De que forma o Theta Healing ou não pode afetar assim, na saúde da pessoa? Ela está com um problema de saúde. De que forma que ela pode fazer o Theta Healing para curar alguma enfermidade ou então não pode? Não pode. O Theta é nas 3 bases. É no mental, no corpo físico e no espiritual. Então, assim, na doença, que nem eu expliquei, a Havaiana mesmo, ela se curou de um fêmur, já estava assim, tipo, com 3 meses de vida pelos médicos, né? Porque a gente acredita no Theta Healing que tudo é cocriação. Então, quando a gente cria essa doença, a gente cria por um objetivo, por um ganho. Parece louco, mas é por um ganho, um benefício oculto por trás daquela doença. Quando a gente descobre esse benefício oculto, esse sai e você fica bom. Então, existe a doença. Existe a cura dessa doença. Sim. Então, a pergunta que a gente faz geralmente é assim, o que pior pode acontecer se você melhorar? Ou a pergunta é, quando você pega uma gripe, aí você pergunta para o teu corpo, entra em conexão e pergunta assim, por que eu co-criei essa gripe? Aí teu corpo te responde, porque eu precisava dormir mais 5 horas hoje só. Estava cansado.
Daí você se libera disso, daí você começa a entender assim, eu não preciso ficar doente para descansar. Eu posso mudar, então, a minha rotina e minha agenda e começar a descansar antes que o meu corpo fique doente. Consegue perceber Ou uma mulher que cria um câncer, que a gente fala cria, tipo, você parece, nossa, que está sendo maldosa. Falar, ninguém quer criar um câncer, mas isso é no inconsciente. Sim. Então, ela já brigou, ela já lutou, ela já tentou. Vou voltar ali para o relacionamento, que é o mais forte. Tipo assim, o casamento está acabando, mas ela não sabe mais o que fazer. Ela já tentou terapia, ela já tentou uma segunda lua de mel, enfim, nananã, e aí cria-se um câncer. Porque daí esse câncer segura esse marido, ele não vai embora. Ele não tem coragem de separar daí. Daí quando você vai investigar, mas aí acaba, aí separa, óbvio, ele fica um tempo, aí separa. Aí você vai investigar e fala assim, quando começou isso? Ah, quando eu estava tentando resgatar meu relacionamento. E como é que era o teu relacionamento? Ah, assim, assim, assado. Consegue perceber que, nossa, e aí de repente ali também tem uma cura. Porque ela consegue liberar esse marido e consegue se liberar dessa necessidade de criar uma doença para se curar alguém perto dela. Sim. E tem gente que nunca viveu sem ser doente também, né? Porque tem vários ganhos em ser doente. Porque se ele deixar de ser doente, ele vai acabar perdendo atenção, perdendo carinho, perdendo afeto, que ele acha que ele precisa ser doente para ter tudo isso também. E a gente tem uma gama de terapias. Como que a pessoa vai saber que realmente o Theta Healing que vai me trazer benefícios diante do problema que eu tenho, seja sentimental, de saúde? Ah, eu falo que isso aí também é muito do sentir. Eu costumo dizer assim, sua alma sentiu? Teu coração vibrou? Então, assim, é pesquisar, é muito de também, você ter alguém que te indicou, saber um pouco das pessoas, porque tem profissionais e profissionais. Então, assim, muitos acabam colocando a culpa na técnica, mas também porque não estava preparado para receber. Outro porque vão de curioso. Mas eu acho que aquela questão, se você leu, vibrou, você sentiu sempre, nossa, é isso que eu preciso. Parece que dá aquela... É uma virada de chave. Você está lendo, começa a vir muitas essas informações. Eu falo que, principalmente para curso, é um chamado. Você abre o Instagram, você vê. Você abre não sei o que, você vê. Você vai fazendo não sei o que. Aí um amigo teu que faz tempo que você nunca viu mais, se encontra na rua e fala, cara, eu fiz uma sessão de teto. Fala, cara, já entendi. Tá, então... Universo, isso, é mais ou menos isso, assim, sabe? Uhum. Porque assim, às vezes você fala assim, nossa, eu queria fazer alguma coisa diferente. Não é do nada que você fala assim, não, acordei hoje, eu quero descobrir as terapias. Não, a tua alma vai te levando. Eu falo assim, a alma ela é calma, a alma ela é lenta e ela é sábia. Ela te encaminha. Se você tá ali aberto, você vai recebendo. Às vezes você fala, quem é mais racional fala assim, mas esse negócio de energia, de tira daqui, põe dali, não, acho que não vai funcionar. Então, não é para você essa que é muito racional. Ah, eu preciso que alguém fique falando, não quero que ninguém fique, que nem eu. Eu não queria falar e também não queria que ninguém ficasse falando no meu ouvido. Sim. Aí fui para outra, percebe? Então, é muito do teu perfil, eu acho. Já que você falou nessa questão negativa que as pessoas têm, não só com Theta, mas também com as outras terapias alternativas, o que dizer para as pessoas que desacreditam? Ah, não é um negócio palpável, como é que eu vou acreditar num negócio desse? Isso é coisa da cabeça das pessoas. O que dizer para essas pessoas? Eu não quero falar com eles, então. Não, porque os racionais não é que não são bem-vindos, eu sou racional, mas não é pra eles. Eu acho assim, cada um no seu cada qual. Para começar, você tem que acreditar. Exatamente. Sim. Pelo menos assim, cara, eu vou me permitir. Dá o braço a torcer. Exatamente. Tipo, e por que olha só como é que é isso na questão da cocriação, só para ter uma ideia. Eu, logo no começo, por ser racional, eu sempre fui muito teimosa, sou estudiosa, mergulho e tal, não sei o quê. No começo começou a vir uns clientes muito bonzinhos. Aí eu falei assim, esse negócio é muito fácil, daquela assim, tipo, olha a minha crença, tem que ser difícil para eu dar valor. Uhum. Isso é uma crença. Só dou valor para aquilo que é difícil. O que vem fácil, vai fácil. Eu falei assim, esse cliente, banana, chorando na minha frente, coisa mais chata, que mimizento, porque eu toda racional. Mas curava esses? Curava! Sim. Mas daí na minha cabeça não estava funcionando. Eu me cobrava, tipo assim, isso é muito fácil, não pode ser verdade. Isso aqui é mimimi, é sorte de principiante. O que aconteceu? Inconscientemente comecei a atrair esses durões que chegavam, sentavam, deixavam apagar a luz, não queria me pegar na minha mão, não queria fechar o olho. E eu falava, cara, e via com umas bombas que eu falei, como é que eu resolvo isso? Daí eu comecei a liberar, falei, cara, eu não quero mais, quero uma mão com açúcar. Eu sei que eu posso, que eu mereço uma mão com açúcar aqui, não quero mais saber desses intransigentes. Por quê? E hoje eu tenho assim, vem pessoas falar comigo, mas eu quero saber um pouco mais. Então não é comigo, amor. Eu posso te passar outro profissional. Porque não é que eu não tenha paciência, eu não quero ter que explicar. Se você chegou até mim, você já está num momento aberto para eu chegar e fazer o meu trabalho. Não tem que ficar te explicando o que é, o que vai acontecer, porque eu também não sei. Se você não se permitir não se entregar, eu não sei. Eu não sei como é que vai começar uma sessão e nem sei como é que ela vai terminar.
Muito menos o que a gente vai acontecer lá no meio. Eu vou encontrar o cara agarrado com um ursinho, com 20 ursinhos lá. Vai depender muito do que, até onde ele se permitir. E a questão de duração, então, não tem. É aberto... O tempo da sessão? Isso. Bom, tem terapeutas que demoram até 1h30. Eu sou muito prática, não passa de meia hora o meu. Porque se começar muito, não sei, não quero, não vou... Já chegou a pegar um problema assim que durou mais de meia hora? No máximo Nunca? uma. Mas são problema de quê, mais ou são menos? sempre é com mãe. Ah, é? Quando chega na parte da mãe, principalmente homem, trava de um jeito assim impressionante. Em que sentido? Briga com a mãe? De não aceitar, de não tomar, enfim. Daí por isso até que eu fui fazer outras terapias que tinha essa questão com mãe, né? Que tem bastante essa questão com mãe. Mas geralmente é homem, que é mais assim difícil de chegar nesse lugar, e quando é questão com a mãe, porque geralmente ele traz a mulher, a namorada. Sim. Mas não é, né? Porque já é uma projeção da mãe. Daí eu saio, eu falo assim, nós não vamos falar da tua mulher, nós vamos falar da tua mãe. Não, eu quero falar, não, você vai falar da tua mãe. Mas aí você faz com a namorada presente? Não, ele né? traz a questão, às vezes, da mulher. A questão da namorada, Isso, entendi. mas daí a gente chega na mãe. Geralmente a pessoa chega achando, ó, eu vim fazer tal coisa, aí só que chega num outro lugar. Aí trava? Trava. E aí não tem como dar prosseguimento? Não. Porque não se permite, não né? se permite, Há casos que exatamente. se permite. Sim, quando permite, vai. E vai até onde tem que ir. E é rápido. Quando a gente chega, é rápido. E assim, a gente vai sendo intuída, tipo assim, é aqui, ó, chegou. Aí eu falo, fulano, é isso, isso, isso. Não. Olha, é isso, isso. Não. Então, não. Acabou. Não tem briga, não tem luta, não tem nada. Só que esses é engraçado. Passa 6 meses e fala assim, Perla, se eu te contar... Que nananana, eu falei, sério mesmo? Mas aí você direciona uma conversa interna ou para ele procurar a mãe ou até mesmo conversar, alguma coisa nessa questão? Depende da pessoa. Cada caso é um caso, por exemplo. Mas então, se chegar num lugar, tipo assim, que a mãe ainda tá viva e que tem essa possibilidade, pode até assim, ó, tipo, ó, vai almoçar com ela amanhã então. Sim. E tente fazer diferente. Como é que fica pra você? É leve? Não consigo. E me imaginar do lado dela. Falei, tá bom, então não precisa ir fisicamente, vamos fazer o exercício energético. Existe um movimento que a gente faz aí, tudo visualizando, como uma separação, que eu não falei do divórcio, eu não falo assim, não, traga aqui teu ex-marido que eu vou separar vocês, tem que ficar olhando para ele aqui fisicamente, não, é tudo energético, é toda uma questão de visualização, aquilo que a gente fala, se você pode imaginar, você pode co-criar. Então, a partir do momento que você cocria o que você quiser, do jeito que você quiser. Então, é tudo energeticamente falando, tudo por imaginação. E como é que você vê o Theta Healing hoje em dia na visão das pessoas? Ele é pouco conhecido, no caso. O que falta para ele ser mais difundido e até mesmo aí cair no gosto das pessoas? O que você acha? Eu acho que está mudando bastante, Rafa, mas assim, o cair no gosto, essa necessidade que a gente está vindo de autoconhecimento. Porque essa técnica, ela te dá essa abertura. Você não precisa estudar vários anos. Você pode fazer um curso só de 3... É um final de semana de 3 dias. O primeiro módulo são só 3 dias. Os livros, qualquer pessoa... Você não precisa fazer o curso comigo, com qualquer outra tutora. Você vai na livraria e compra o livro. Uhum. Então, você pode acessar isso muito fácil. É só vontade mesmo de ter essa consciência de estar se autoconhecendo cada vez mais. Daí você vai expandir consciência, vai se transformar, você vai se reconectar, você vai começar a ver outras coisas de outras maneiras, assim. Então, resumindo, o Theta Healing para qualquer tipo de bloqueio, qualquer coisa negativa que você tiver na vida, você consegue transformar tendo esse autoconhecimento, entrando nessas gavetinhas. Na frequência Theta, você entra em qualquer gaveta. Olha só. Abre e fecha, que é o mais importante. Isso eu quero deixar bem claro, porque a gente não abre nada para assim, bom, então eu vou deixar aberto aqui, e aí você daqui... Não, tudo que a gente abre, mesmo que não tenha conseguido chegar no final, eu falei, tô fechando isso, então não tem catarse, não tem, tipo assim, nossa, tô sentindo o reflexo uma coisa ruim porque eu fui lá. Não, tem que abrir, a gente vasculha, não achou, fecha, e vamos continuar num outro momento, mas nesse momento aqui tá fechadinho, não fica nada aberto. Sim. Pera, dá seu recado pro pessoal de casa, então, para conhecer, se permitir, se tiver com algum problema, o que são os mais recomendados aí que as pessoas podem buscar e acessar o Theta Healing? Eu acho que é essa questão mesmo de parar de tirar conclusões antes de perguntar. Então, assim, começa a perguntar para você primeiro por que eu estou com vontade de fazer isso ou por que eu não estou com vontade de fazer isso. Mas o meu convite é, olhe primeiro para você. Nós somos um reflexo sempre do outro. Nunca é o outro. Sempre começa por você. Então, a máxima é não tire conclusão, pergunte, né? E faça o melhor que você puder fazer com o que você já tem hoje. Perla, muito obrigado pela sua presença aqui no RIC Podcast e até o próximo. Gratidão.
Bom, a gente agradece também a Yoshi que cedeu o espaço para a gravação do nosso podcast. Para você acessar esse episódio e todos os outros, basta você acessar no seu tocador de podcast preferido, só colocar lá RIC Podcasts, Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. Obrigado e até o próximo.